Maravilhosa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um programa Teia Cósmica. Eu, Devatara, sua terapeuta de relacionamento e sexualidade, sua host desse programa maravilhoso, que é o Teia Cósmica, né, gente? E a gente tá aqui de estúdio novo, tô super feliz e com uma convidada mega especial. Eu sabe que eu sou enjoada, né? Então, meus convidados são sempre muito especiais, pessoas que eu tenho um carinho e admiração. Ela, que é sexóloga. Gente, essa mulher tem um puta de um currículo. Ela, que é consultora de imagens, fonoaudióloga e fundadora dessa marca maravilhosa que é o Enfoderada, Luciana Carrijo. Falei certo o seu nome? É um prazer estar aqui com você hoje, né? Nesse entrosamento aqui, nessa energia maravilhosa. Nessa sincronicidade do universo que trouxe a gente aqui. Que nos uniu. Energia orgástica. Uau, adoro. E olha que o programa hoje tá delicioso. Tá orgástico, né, gente? A gente vai falar sobre produtos. A gente vai falar sobre mulher que goza gostoso. É isso aí, muito bom. E Lu, eu quero que você conte pra gente a sua jornada. Como que você entrou nesse mundo aí da sexualidade? Onde que despertou que você veio do mundo, tecnicamente, né, corporativo, ali, fonoaudióloga. Isso, da área da saúde, da área da saúde. Venho da base da área da saúde. 25 anos trabalhando na área da saúde. Então, eu venho dessa formação de trabalhar com pessoas, né, de trabalhar já com a ética da saúde, com ciência. Então, eu chego na sexualidade já com esse compromisso, né, de trabalhar com a verdade, com a ética e com a ciência, né? Porque a sexualidade tem ciência, né? Não é só um produto, explicar o produto, você já é sexóloga. Tem gente que acha que é isso, né? Que sabe um pouquinho, fez um workshop, uma aulinha, já sabe tudo, né? Ou quem transa bem também acha que é, né? Sim. Sou boa de cama, então eu sou empoderada. Né? Faz os exercícios lá do perto e solta e já acha que, né, que tá arrasando. Tá abafando, né? Mas atrás disso tem o quê? O autoconhecimento, né? Que é uma palavra tão bonita, né? Mas que muitas mulheres ainda não param para viver esse autoconhecimento, querer se mergulhar dentro de si, né? Que acaba ficando ali naquela superficialidade por mil motivos. E é esse o intuito também, né, da minha marca, das mulheres se olharem, né, com verdade para o seu corpo, para a sua vida, para os seus prazeres. E não viver só o prazer dos outros, dos filhos, do marido, do trabalho, né, do chefe. Você trouxe um ponto muito interessante, que não sei como que é para você, mas para mim, quando chega mulheres, só quando elas já estiveram no mundo do autoconhecimento, ok, mas geralmente elas estão buscando a mais recursos para dar mais prazer para o parceiro, para segurar a relação, para esquentar a relação, elas têm mais essa consciência, mas poucas estão preocupadas com o alto prazer, né, para buscar realmente conhecer o ponto orgástico. A gente sabe que a mulher é extremamente orgástica, né? Ela tem 1, 2, 3, tudo depende da forma que é estimulada. Então, eu queria saber como que é para você, como que foi, assim, qual foi o seu chamado para trabalhar com esse universo? O chamado que eu falo que o meu não é só o nome da marca, não é só venda, não é só dinheiro. O meu é o propósito de vida que me trouxe até a sexualidade, né? A minha própria história conta, né, de eu ter perdido realmente assim, a minha autoestima, de ter que olhar para a minha vida, de reformular, né, uma vida mesmo de mulher após um casamento, após um filho com 4 anos, e agora? Quem eu sou no mundo, né? O que eu gosto, né? O que eu quero para mim, né? Qual o prazer de viver que eu tenho? Então, quando eu me vi realmente com a autoestima lá embaixo, eu fui atrás da palavra linda, autoconhecimento. Eu fui olhar para o meu corpo diferente, eu fui entender, primeiro, o que eu gostava como minha imagem, né? As cores que eu gostava, as roupas que eu gostava, por que eu usava uma estampa, por que eu usava outra. E aí eu comecei como look do dia. Foi o despertar até para a internet, para eu estar querendo agora chegar no mundo inteiro. Foi eu começar numa brincadeira de look do dia da internet, e aí eu comecei a postar, falei, não, mas look do dia, só isso aqui
não mexe comigo. Eu quero legenda, eu quero uma legenda com conteúdo. E quando que foi isso? Isso foi... Poxa vida, agora você me pegou. Foi um pouco antes da pandemia. Então, tudo isso é muito recente. Tudo isso que eu vou contar aqui é de 5 anos para cá mesmo. Tá. Então, é algo bem recente, todas essas mudanças, né? E aí eu comecei a olhar para o meu corpo diferente, melhorar a minha autoestima, né? O rosa, gente, eu tenho uma questão até do rosa da minha marca de explicar. Eu não usava rosa. Eu era uma pessoa anti-rosa, acredita? Acredito. Como eu mudei. Eu falava que se eu tivesse uma menina, eu tenho 2 meninos, eu tenho os homens, né? 2 homens, mas se eu tivesse menina, eu falava, não, o quarto vai ser lilás. Eu sou a louca do lilás, gente. Sabe, tipo, pra fugir do padrão, eu sempre fui aquela chata. E se for menina é lilás e se for menino é verde. Sabe, pra ser nem azul e nem rosa. Do contra. Eu do contra, né? E hoje é muito legal que as pessoas, quando eu não estou de rosa, isso é muito interessante. Nossa, mas você não tá de rosa hoje? Quase a Penélope charmosa. E a ideia, assim, não é remeter a Barbie, Sim. né? A ideia é que as pessoas entendam que a empoderada também é rosa, né? A empoderada é rosa, a empoderada é mulher, é feminina, é potente, não é frágil, é quem ela quer ser no mundo, né? Então, assim, isso tudo com a minha expertise da consultoria de imagem, a leitura do brand, o que a cor traz, qual a comunicação da cor, da imagem. Então, tudo isso eu estou lapidando para virar essa potência da marca empoderada, né? Então, isso nas entrelinhas, e as pessoas já estão entendendo, né? E me ver com essa personalidade rosa. Quer dizer, eu estou vivendo literalmente a minha marca até na cor. Você está literalmente vivendo e falando aquilo que você vive. Isso. Tem muita gente que estava até comentando um pouco nos bastidores, né? Isso. Que não é verdade, que não vive aquilo que prega. Que prega. Que, né, ainda mais no digital tem muito disso. E eu Sim. falo que é a importância da congruência. E interessante esse ponto que você traz da imagem, porque eu percebo muito que tem uma repressão dessa identidade mesmo, desse propósito, tipo, se eu for sexy, ou vou ser vulgar, então eu tenho que ser a recatada, então tem que tomar muito cuidado com a minha postura, com a minha roupa, com que cor que eu vou usar, e acaba reprimindo, agora eu sou mãe, então agora eu não posso mais fazer isso, então tem todo um quê por trás aí, onde que a mulher vai se anulando e reprimindo essas coisas que você falou, não, eu posso sim ser empoderada, posso transar, posso gostar de várias coisas e ser respeitada, por que não? E ser extremamente proativa no meu trabalho. Então, Sim. Isso é muito importante. E eu posso ser sexy também. Sexy. Com blazer também, né? Eu fiz recentemente um ensaio sensual. Eu vi, ficou lindo! Então, assim, as pessoas veio me dar depoimento porque fez a leitura da Luciana. Né? Não é porque eu estou fazendo ensaio sensual que eu não sou profissional, né? Que eu vendo outras coisas, que eu vendo o meu corpo. Quem vende também, eu acho que, né? Ok, não, né? Não é estamos aqui para julgar, não é estamos isso. para julgar, mas assim, eu continuo passando a minha imagem profissional, quer dizer, uma pessoa que é livre para fazer um ensaio sensual com um blazer, com uma lingerie, né? E postar isso e tá tudo bem. E o meu marido também está de acordo com isso, né? De ver e aceitar, achar bonito e não reprimir. Porque a gente já reprime a gente mesmo. Muito julgamento, né? Muito julgamento nosso como mulher. O que vão achar, o que vão falar, se eu me liberar demais. Não, já vem o nosso. Pela vida toda, pela história da mulher, né? Da repressão de mulher na sociedade mesmo. E aí, quando você tem um companheiro que vai te reprimir mais ainda, foi o que eu já tive no passado, Sim. A gente vira, né? Uma bolinha. E é isso que eu me sinto. Eu era uma bolinha e agora eu sou uma florescendo, literalmente tá voando e voando alto. O olho brilha, é isso. A gente usa a cor, o batom que quer, a roupa que quer, a cor que quer, né? Gente, eu vou falar pra você. E a mulher que goza, a mulher que vive a sua sexualidade ali numa plenitude, ela tem uma outra frequência, né? Sim, uma outra assim, energia mesmo, né? Outro tom de pele até, né? Sim, o Gozar fala do blush que eu vendo, que a gente fica corada 2 vezes, né? Com certeza. Com a maquiagem, né? Com o autocuidado, que eu trago muito autocuidado também. E o Gozar também, que deixa a nossa cut maravilhosa, né?
E até falando sobre imagem, eu já fui muito reprimida até de uso de roupas, né? Então, eu sei na prática, tudo muito do que eu falo, que a gente estava falando um pouco tempo atrás, tudo que eu falo realmente dessa verdade é que muita coisa eu passei, né? Então, eu acho que quando você sente a dor, você vai passar essa verdade na sua fala, né? E quando vem o cliente falar, eu entendo a sua dor, né? Eu já passei por isso, eu acho que a gente fala, não, essas mulheres que eu quero ajudar, eu passei por isso, eu tive, né, saí da bolha, virei a empoderada aqui, né, uma mulher vibrante, e eu sei que é possível, né? Eu sei porque eu vivi isso, então eu quero trazer esse bem-estar para mais mulheres se permitirem também viver com plenitude, né? E você trouxe uma questão que eu vejo que é muito importante de falar, que é essa repressão do masculino de lidar com a mulher livremente sexuativa, né? Quando você leva para o parceiro, nossa, eu quero usar um bullet, eu quero usar um vibrador, vamos incluir na nossa relação? Nossa, imagina, para quê? Eu não sou suficiente, eu não estou conseguindo te dar prazer. Tem essa repressão. Olha, hoje eu vou querer usar uma roupa mais sensual e você vai lá fazer uma surpresa, a pessoa, nossa, mas só roupa de puta, não sei, meu, não, né, por quê? E aí você vai reprimindo mesmo, e aí, por quê? Por que disso? Qual que é a dificuldade desse homem? Então, trabalhar essa mentalidade também desse masculino. E como que a gente trabalha? Como que a mulher pode, de uma certa forma, como que você indica, né, no caso, nos seus atendimentos, quando a mulher te procura e fala assim, nossa, eu quero introduzir na nossa relação, mas eu tenho dificuldade, que isso é uma pergunta básica que chega para mim sempre. Sim, Como que eu vou explicar pro meu marido que eu quero um vibrador? Então, vou até te contar uma estratégia que eu faço Sim. até de venda e para levar a vibração mesmo na região íntima para as mulheres, que muitas chegam até mim que eu falo virgens, nunca usaram nada. Meu cliente é bem aquela empoderada que está nascendo, a empoderada ainda, a mulher empoderada. Né? Quando as pessoas compram comigo, eu tenho os vouchers que a pessoa ganha o vibrador golfinho na compra de qualquer produto. Legal. E aí eu faço desafios. Comecei a fazer desafios também no Instagram. E aí toda semana tem. E olha que interessante. As pessoas que ganharam o desafio são pessoas que nunca tinham usado, né? Um vibrador. Então, de vários clientes, foi uma porta de entrada para usar. Né? Então, através disso, como o depoimento delas, elas estão conseguindo levar para casa algo que nunca levaria e de falar, olha, eu ganhei. Então, essa acaba sendo uma estratégia da mulher se permitir usar pela primeira vez, porque, assim, muitas mulheres, as que não ganharam, não tinham pensado em comprar ainda. Sim. Eu pergunto, mas por que você nunca comprou? A pessoa não sabe nem responder. A pessoa, às vezes, falta a oportunidade de ter alguém mesmo ali, sabe? Uma sexóloga, alguém que entenda do produto, que vai explicar, para chegar até lá. Porque se a pessoa vai no site, muitas vezes não vai ter essa opção. Ainda estou naquele dos clientes, do despertar do desejo, despertar qual benefício vai trazer para ela primeiro, para depois ela conseguir levar isso para a parceria. Né? Então, isso que você trouxe é muito interessante da gente abordar e trazer, que é a diferença de comprar no site, de você ir lá e achar na Shopee, que seja um XPTO, ir lá e só comprar um produto. Sim. E o que realmente esse produto vai... ele está de acordo com o que eu estou buscando? Tá de acordo com o meu momento de vida? Com a minha parceria? Enfim, que às vezes o pessoal acha que você vai chegar com pinto gigante, né? E não é. É que nem a gente tava falando aqui, esse produto aqui mesmo, eu acho ele muito fofo, gente. Ele tem, assim, ele é em formato de blush. Então, super discreto. Eu tava vendendo na faculdade, eu tava com um espaço lá, e era uma flor. Gente, um sugador em formato de florzinha, Sim, né? Eu tenho um que é a flor e o estimulador. Eu tenho um que vendo também. E aí, tipo, eu tava explicando pra uma moça que tava lá pra comprar, minha colega tava do lado, ela falou assim, nossa, Deva, se você não me fala que isso que é um vibrador, que é um estimulante, eu vim comprar pra colocar na minha sala como decoração, né? Então é isso. Hoje tá muito mais sutil, né? E assim, como a gente introduzir isso de uma forma, um vocabulário, trazer vocabulário sensual pras pessoas, poder falar sobre. Sim, até posso falar um pouquinho aqui do... Pode. Porque a ideia que eu trouxe, que eu tenho com o maior carinho, ele, né? Porque a gente sabe, a maioria das mulheres, o bullet acaba sendo
o primeiro vibrador de muita mulher, né? O golfinho, né? Se quiser usar a nossa amiga aqui como demonstração, fica à vontade, ele é toda nossa. Acaba sendo o golfinho ou o bullet o primeiro, né? Então, assim, muitas mulheres que ainda têm essa dificuldade de levar para casa, né? Um pincel vibrador, ele vai estar na necessaire, né? Então, você colocar na necessaire, você... Né? Ninguém precisa saber, exatamente. Ninguém vai saber o que é se você não apertar aqui, né? Então, realmente, ele é para usar como blush, né? Como maquiagem mesmo. E também ele pode usar, que eu acho que a gente explora pouco ainda, né? As parcerias e explorar o corpo inteiro. Então, isso aqui é para explorar o sensorial. Corpo inteiro, para trabalhar, o que eu acredito muito, nos 5 sentidos. Que eu não gosto de falar só a questão da genitália. Da gente eu falo isso muito. Né, os 5 sentidos e aqui, né? E esse toque leve é um estímulo. E olha que interessante, fazendo um paralelo. Eu sou fonoaudióloga, né? E a gente faz esse estímulo sensorial na face dos pacientes. Que legal. Então, assim, né, o meu estudo lá de mais de 25 anos atrás está interligado com esse meu trabalho aqui também, né? Então, e aqui o estímulo são 10 modos de vibração, né? E aí, o que eu fiz até um kit bem interessante para mostrar o meu lado do cuidado com a autoimagem, né? As empoderadas também têm cuidado com a autoimagem. É esse kit que eu chamo de kit beleza empoderada, né? O pincel junto com a maquiagem, para cuidar realmente da imagem, né? E da sexualidade junto, que eu acho que sexualidade e estilo, elas caminham juntas, né? De uma mulher que quer se ver bonita, quer se olhar, né, com prazer, com desejo, que eu estou usando muito esse termo que eu acho bem legal, né, que pode ser um nome às vezes muito forte, mas o se olhar com desejos, né, se olhar no espelho quando você passa uma maquiagem, você fala, nossa, eu tô foda com pH hoje, né? Então é isso, é para trazer esse despertar para a mulher se olhar, né, olhar o seu corpo inteiro. Então tem muitos produtos que eu trago que é para trazer esse diferencial das mulheres se olharem, e claro, né? Depois a ideia é para usar com a parceria também, não só sozinha, né? E tem essa diferença que a gente estava falando da sexóloga, né? A gente como sexóloga e da vendedora de produto. Não, Sim. lógico, ninguém é melhor que ninguém, não é questão de menosprezar ninguém. Porém, quando a gente faz uma formação de sexóloga, a gente vai entender o quê? Toda a questão fisiológica da pelve ali, da relação, a gente vai entender a relação como um todo, toda a questão histórica também que está por trás da relação. E aí a gente consegue orientar de uma forma melhor para realmente os benefícios desse produto para essa relação, para essa pessoa. E como que é isso para você? Como que você orienta? Como que é a sua sessão? Como que você explica? Como que você vende dentro do seu diferencial ali? Por exemplo, assim, quando na verdade, eu comecei assim, eu comecei vendendo produtos e eu vi que não era só vender. A pessoa vinha, eu tô ressecada, eu tô com esse problema aqui. Então, eu já vi que não era só, eu comecei com venda mesmo, depois eu fui estudar e hoje eu sou sexóloga, né? Porque existem muitas crenças, né? Então, quando a pessoa vem, hoje em dia, fala uma palavra para mim, né? Eu já falo, opa, eu tenho que... Aí vem todas as aulas que a gente teve lá atrás, né? Fala, nossa, tem aqui uma crença limitante que está impedindo ela querer isso. Tem a questão do relacionamento, né? Tem a questão do porquê que ela não quer... Ela não tem um olhar diferente para o corpo dela, para a imagem dela. E vem todos aqueles meus combos de conhecimento que fala, opa... Né? Aí, para cada cliente que eu falo, é um atendimento personalizado. E quando a pessoa vem específico, por exemplo, para comprar um vibrador, esse é o diferencial, né, que eu falo que eu gosto de fazer o atendimento personalizado, né? Porque eu vou ter que entender e eu faço várias perguntas e a pessoa se sente acolhida, né? Em primeiro lugar, se sentir confiante no atendimento para que ele falar. Né? E muitas vezes a gente tem que fazer várias perguntas que a pessoa fala, nossa, não tô nem eu sei, né? Tipo assim, se gosta mais de uma estimulação clitoriana fora, na vulva, né? Toda a parte externa, né? Ou se eu gosto mais de uma penetração, né? Ponto G, ponto A. Então, como que eu gosto, né? Se eu quero comprar a primeira vez, se é para usar sozinha, ou se pessoas que já querem... Né, para usar sozinha e acompanhada. Então, a gente precisa entender qual a expectativa do cliente, né? E o que ela está buscando para atender, porque senão vira outra frustração, né? A pessoa já deu um passo de querer, né, se permitir novas experiências, mas se a gente não entende qual experiência que ela quer, pode ser frustrante, né? E
E aí eu vejo para cada pessoa assim por fora uma varinha mágica, né, que dá para estimular a brincar, que eu acho que é bem legal esse para começar de casais, você perguntando dos casais, porque assim é discreto, é um massageador, né? Você não vê ele como vibrador, né? Você vê ele como um massageador, né? Que você pode estimular o corpo todo e você pode estimular toda a parte externa, né? Aqui toda a vulva, né? E depois o clitóris também. E aí eu também até explico, né, pessoas que têm mais dificuldade de entender como saúde também, todos os benefícios, né? De melhorar a questão da vasodilatação, lubrificação, o tônus, né? Então, e para casais eu falo muito da varinha, né? Para começar, porque você pode Pra não brincar. assustar também, Não né? assustar e falar, não, você pode estimular o corpo do seu parceiro, ele estimula o seu, né? Então fica mais suave do que... e hoje em dia acho que nem tá... E eu também não vendo muito que é em formato mesmo realístico, né? Sim. Como já as pessoas ainda têm tanto o preconceito, a questão de ver, o homem vê, principalmente na relação. Assusta, né? Assusta, um cara de pinto lá, tipo, esse é o meu concorrente. Aí ele vai olhar pro Maior dele. que o meu, esse aí, meu Deus, e agora o que eu faço? E aí, será que o meu é maior? Será que é menor? Ela vai preferir aquele, né? Porque o homem, ele tá olhando pro órgão dele ali, Entra né? pra um lugar de competição. De competição. E um lugar de eu não sou suficiente. Aí onde eu falo, aí entra no lugar dessa masculinidade frágil. Sim. Né? Ele tem que ser o potente, eu tenho que ser eu dar conta de tudo. Eu dou conta. Quando fala, às vezes eu encontro com homens e fala, vamos comprar produto, porque eu falo com todo mundo, até na rua, em qualquer lugar, não tenho essa questão de dificuldade de acessar o assunto, com várias pessoas até desconhecidas. Eu falo, não, os homens, eu não preciso disso, né? Só o meu tá bom. Uhum. E aí, quando é pior, que vira a questão ainda do cuspe, né? Não, a gente joga um cuspezinho ali. Ai, que preguiça. Aí falo, não, eu penso assim, 1, 2, 3, respira. Eu dou aula agora na rua aqui mesmo, né? Tipo, brincando, quando encontro alguém, falo, eu dou aula agora, eu brinco, eu vou dar aula agora pra você, eu não... Ai, gente, gente, por que o preconceito com o lubrificante, né, O que tem gente? contra ele, né, meu Deus? Ele é tão bom, ajuda tanto, facilita a vida de várias formas. Fica mais gostoso, mais prazeroso, evita lesão, né? E aí as pessoas preferem colocar cuspe ou passar chantilly, passar tanta coisa que é inadequado. Sim. Vaselina, que outro dia eu conversei com uma pessoa, eu tô ressecada, uma senhora, vaselina, né? Produtos que não são para a região, que é falado na internet, né? Que a internet também tem muita coisa que é desinformação, Sim. né? E aí as pessoas acabam usando de forma produtos inadequados e dá problema, né? Inclusive, já que você trouxe isso, até o uso do óleo de coco, né? O óleo de coco, ele é muito bom, até ele é natural, mas ele, gente, ele derrete a camisinha. Então, assim, tipo, tem toda uma questão. Então, realmente, saber o que você vai utilizar. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre esse movimento que a gente estava falando do autocuidado com a área genital mesmo, que agora está tendo muito essa questão dos desodorantes íntimos, e que também é bem interessante também pra gente que é mulher, para trabalhar essa questão da candidíase de repetição. A gente está se falando mais disso também, de uma forma menos, ai meu Deus, e agora? Eu acho que cresceu muito a questão do autocuidado íntimo, né? Do bem-estar íntimo. Como um todo. Como um todo de autocuidado. Né? E eu acho que até interessante mesmo, né? A gente chegar em... Como que eu faço? Tem clientes que não vão chegar nem no lubrificante e no vibrador, chegam para mim com autocuidado. Que é uma porta. Ele é uma porta de entrada para as pessoas começarem a olharem para sua pepeca também, para se cuidar também. Nossa, né? E é uma forma de, tipo, primeira vez que eu vou pegar o espelhinho, eu vou olhar, eu vou passar a mão com mais carinho, né? E esse aqui que estourou no mercado, né? Que é o Blow Grow, né? Que tem na Empoderada. Que realmente, esse é bem legal, porque como eu explico, é um hidratante que é pro corpo todo. Fora que ele é muito cheiroso, né? Muito cheiroso. Ai, meu Deus. E pode passar na região íntima e deve. E é beijável. Então, assim, isso aqui é uma porta de entrada para a pessoa começar a se cuidar o corpo inteiro, passar na região, sentir mais confortável, porque muitas mulheres se sentem desconfortáveis, se lá na hora, será que vai estar cheirando? Será que eu vou estar, né? Eu vou me liberar para um sexo oral gostoso, né? E aí é o autocuidado de a pessoa tocar o corpo todo. E ele é clareador também? É clareador também. Tá. Ele uso, né? Então, ele tá bem aceito. Muitas pessoas vêm
Através do Blow Girl também, da minha marca, como autocuidado. E depois gosta do atendimento, da explicação. Da conexão que você cria com o cliente. Da conexão que eu já crio. A pessoa às vezes vem no WhatsApp uma vez, já me chama de amiga. Isso é verdade, gente. Porque aqui a verdade vende, né? Que a gente tá conversando. E isso é importante também. Por quê? Porque a partir do momento que você hidrata a sua região ali da virilha, né, dessa região toda, por quê? Por que ela acaba escurecendo? Porque ela hiperpigmenta. Uma por causa, às vezes, da formato da depilação, falta de hidratação e o atrito com a roupa. Então, assim, gente... E a gente usa muito a roupa apertada. Isso que eu ia falar, fica sem calcinha, gente, pelo amor de Deus, pelo menos pra dormir. Aquela coisa, fica em casa, fica pelada, sabe? Deixa respirar, tadinha, né? Coloca uma roupinha bem soltinha ali. Aí tem gente que fala assim, não, mas aí meu marido vai querer me comer toda hora. Mas deixa eu comer, né? Sabe? Tipo assim, vamos trabalhar de uma forma mais leve tudo isso também. E na verdade, assim, isso já é até contar uma coisa bem íntima. Ai, meu Deus. Papo empoderado íntimo. Só tá mais duas aqui, aproveita. Já há muito tempo que eu já durmo sem roupa total. E é legal que, assim, a minha experiência, como a gente inspira outras pessoas até dentro de casa, né? Tipo, já ficar sem a roupa e meu parceiro também ficar todo dia sem a roupa. E isso que também não é sinônimo de que pra gente vai ter que transar. Exatamente. Já é assim, aquele contato todo dia, né? Claro que a gente não dorme a noite inteira colado de conchinha, assim. Mas só de, assim, você começar o seu sono... a conexão. A conexão com o calor da outra pessoa, com o corpo a corpo. Olha quanto isso a conexão já aumenta, né? Que pode ser um detalhe, mas que detalhes importam pra mim. Totalmente. Eu falo, o óbvio tem que ser dito. O óbvio tem que ser dito e o detalhe é importante. Total. Né? Então, dormir sem a roupa também, claro, sem a parte também de calcinha, tudo, o contato da pele, isso melhora, né? É o hormônio ali o feromônio. Do amor, né? Ali a conexão do casal, independente do... Que combinação, né? Que eu tô falando aqui. E é muito louco isso também, né? Porque eu vejo nos meus atendimentos, eu não sei como que chega pra você esse público da questão do casal, mas como o casal, dependendo do momento de vida, eles acabam parando de beijar. Gente, eles param de beijar. E assim, fica só naquele beijinho, naquele selinho. Gente, não para e dá aquele beijo de língua, de assim, sabe? De segundos, de 30 segundos, de 1 minuto. De ficar apenas se beijando. Porque aí ele condiciona que tem que ir pro sexo. Ah, não beijo, porque condicionou o beijo ao sexo. E o sexo condicionou a penetração. E no meu trabalho, pelo menos, eu tento, assim... expandir esse repertório sexual e eu falo que é de genitalizar o sexo, que sexo não é só penetração, a gente tem um corpo inteiro para estimular isso, a gente vai perdendo conexão, a gente vai perdendo toque físico, porque a gente associou o toque físico, às vezes, dependendo da situação, em abuso, ou dependendo da questão de sexo mesmo, às vezes não é isso. Porque aí já foi condicionado a isso, né? Então, o corpo já acha que quando fizer essa ação, né... Essa linguagem já tem que causar efeito, né? Isso vira aquilo, né? Eu queria contar um pouquinho como nasceu o nome Empoderada. Ai, boa! Quero que você me conte, por favor, que a gente acabou entrando em vários assuntos e pulamos essa parte importante da história. Me conta como foi como que surgiu a marca, por que desse nome, como que você se conectou com esse propósito mesmo da Empoderada. Adorei. Eu tenho muito carinho pelo nome, porque fui eu que realmente, ideia minha, veio da minha cabeça, esse nome fui eu que idealizei mesmo, sabe? Foi criação, nasceu de mim, do meu ventre. Você pariu esse filho, literalmente. Eu pari meu filho aqui das minhas ideias e do meu ventre mesmo. E eu achei muito legal, porque quando eu comecei o nome Empoderada, muitas pessoas falaram, nossa, o nome é genial, né? Esse trocadilho. E eu acho que ele conecta muito realmente com o meu propósito, né? Que começou como, eu tinha que ter um site, tinha que ter o nome da minha loja. Começou, a princípio, como o nome da loja, que eu tinha que abrir ali meu site, abrir meu Instagram, e falei, já tem que começar com o nome, né? Mas, hoje em dia, é um propósito muito maior do nome Empoderada. Mas por que Empoderada? Esse trocadilho do PH, porque vem do empoderada, né? Vem da onde eu comecei, do empoderamento feminino, de trabalhar com mulheres
com relação à consultoria de imagem que eu comecei, né? Então, vem já do empoderamento que eu trabalhava com as cores, com as roupas, com o estilo, que é o empoderamento, a mulher se olhar, né? Da sua autoestima. E aí, quando veio a questão da sexualidade, eu falei, não, eu preciso, então, juntar isso, não pode se perder, porque a sexualidade e a imagem tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? Então, eu falo, empoderada é aquela mulher que ela é mais que empoderada, eu falo, né? Para ela chegar no nível empoderada, é porque realmente ela está cuidando da sua imagem, ela está cuidando do seu corpo, está cuidando da sua sexualidade mesmo. Tipo, aquela plenitude da mulher que eu me sinto hoje, né? Porque eu acho que, como a gente falou, empoderada, não o peso, mas a responsabilidade de eu falar, eu sou bater no peito empoderada, eu tenho, para mim, é o princípio de vida, eu tenho que estar vivendo o nome da minha marca. E vou contar uma coisa muito especial, que eu nunca contei. Eu fico até arrepiada de falar, que eu sou muito sensitiva, mas empoderada, assim, eu nunca tenho... Você tem várias tatuagens, né? Eu nunca tinha pensado na vida em fazer uma tatuagem. Mas a minha marca está terminando aí em fase de registro de marcas e patentes, tá? Já está 1 ano aí, está caminhando, né? Porque todo mundo falava, o nome é muito forte, fui logo registrar. E se tudo caminhar aí, a marca crescendo... Eu penso em fazer uma tatuagem da empoderada no meu corpo. Que legal, porque tão profundo que, sabe, que para mim é minha vida hoje, todo o meu propósito, meu legado está nesse nome, entendeu? E é muito... Da minha verdade. E é isso, aquilo que a gente estava falando sobre verdade, sobre congruência, viver aquilo que você acredita, né? Falar aquilo que você vive de fato, né? Não só criar um personagem. E a palavra, no caso, assim, né? O empoderada entrou também ali, tipo, numa certa moda e num certo ranço também, porque criou-se ali, tipo, um repertório um pouco... Entra no feminismo, então uma certa briga ali. Eu acho que o empoderada mesmo, ela traz, assim, o que você falou, é mais do que empoderada. Porque o empoderada entra num lugar, assim, às vezes de briga, não sei se você se conecta um pouco nesse lugar de, tipo, tem pessoas que gostam desse nome e que não gostam desse nome, eu sei. Isso, que tem, assim, entra ainda nesse lugar, tá, não sei o quê. E o empoderada, fala assim, não, cara, assim, realmente eu falo que... É lutar pelo seu prazer. E o seu prazer está em tudo, desde a forma que você acorda, a forma que você vive. Sim, né? Onde a forma que você se impõe. Nos limites que você coloca nas suas relações, né? na sua comunicação. Então, assim, isso é ser empoderada para mim. Assim, quando você traz esse nome para mim, é muito rico. E até uma questão que eu quero fazer mesmo, de fazer para várias pessoas até que não conhecem a marca, que eu acho que é até interessante, é de perguntar assim, se você fosse um dicionário... Vamos ver o que você responde para mim. Se você fosse um dicionário, como que você definiria a palavra empoderada? Se ela tivesse um dicionário, como será que ela estaria escrito para você? Porque é tão legal, porque cada pessoa vai pegar um viés da empoderada e acho que esse que é o brilho, entendeu? Do nome para você. Então, vou fazer uma pergunta aqui. Eu acho que para mim seria exatamente essa mulher ela traz. Que vive essa liberdade sexual. Que ela é aquilo que ela vive sem esse melindre, sabe? Porque eu vejo muito isso, que quando eu falo isso com poder de fala. Sim. Que quando a gente fala assim, não, eu gosto assim, eu vivo assim, e você se posiciona numa relação com a pessoa que você está conhecendo, focado de duas ou a pessoa espana, ou a pessoa, né? Então, assim, e assim, às vezes a pessoa não sustenta no sentido assim, falo que às vezes saio com você 1 ou 2 vezes, mas não sustenta de você, de querer assumir uma relação, se for o caso. Por quê? Porque acaba sendo over para ele, né? Assim, numa relação. Então, e eu falo assim, a mulher que eu me tornei custou muito caro. Em vários sentidos, muita terapia, muitos processos. Então, eu falo assim, não me cabe mais me reprimir para caber na caixinha, na pequenez de qualquer pessoa, sabe? Assim, então, assim, eu tenho que realmente viver isso. Sim. E, cara... E acho que o empoderada traz isso. A mulher que está vivendo, exatamente. Que vai falar sem medo, né? Porque, olha, é uma situação... Eu não sei se esse trocadilho ainda do falar empoderada ou a pessoa não quer falar empoderada. Ou eu vi pessoas, quando eu falei o nome da minha marca, quando eu dou o voucher lá, que a pessoa ganha, né, o produto também,
ela lê e eu vejo que pessoas têm vergonha ainda. Olha a construção que eu tenho desse nome importante. As pessoas têm vergonha de falar empoderada. Aí eu falo, não, o nome da marca é isso mesmo. Empoderada. Ainda faço a mãozinha assim para falar que é PH com som de F, né? Uhum. E aí estou fazendo até o trocadilho da fonoaudióloga, dos sons aí, né? Ó. E outra coisa que a gente estava comentando sobre essa questão do fonoaudióloga, que é a nossa comunicação está totalmente relacionada com a nossa região pélvica ali, né? Com a nossa energia sexual, a forma que você se comunica, como que você leva sua mensagem para o mundo também, né? Sim. E eu acho que até é interessante também da comunicação, né? Que a comunicação está em mim, claro, né? Da minha formação. E eu falo, a fonoaudiologia continua em mim, né? Dos produtos, o que é a leveza, de falar, né? Se vai trabalhar o sensorial ali, com toques suaves, com toques mais pesados. A gente usa massageador também na fono, né? Que é estimulação facial. Então, a gente, nosso corpo, né? Está estimulando em outras partes. E a comunicação do casal, né? Nossa. Que... eu vejo muito quando eu vou fazer atendimentos, né? Às vezes até pelo WhatsApp mesmo, que às vezes não... Ou em consultas que eu já fiz, né? Para questão alinhamento do casal. É o básico ali, é a comunicação. Sim, Né? É sim. o que não tem. Que as pessoas não se entendem, não sabem o que gostam. Um não fala para o outro o que eu sinto, o que eu quero. É claro que não vai na hora lá que vai, né? Vai para quatro paredes, o negócio tá desconecto mesmo, né? E tá todo mundo querendo acertar sem saber o que o outro quer, né? E eu brinco, eu falo muito, quer dizer, a falta de repertório mesmo Sim. sexual, assim, de falar sobre repertório, sobre o que você gosta. Uma, porque, que a gente tava falando, às vezes não experienciou, e tem tanta castração, que a gente tá falando de crenças, seja crenças religiosas, seja crença do que ela acredita que é, e assim, o que ela ouviu que é, né, familiar, social. E aí tem essa falta de oportunidade mesmo, de falar assim, nossa, o que vai pensar de mim? Dessa repressão, de ser mais uma vez castrada. E a gente, nós mulheres, num todo, nós somos muito mais castradas. Porque o homem, ele querendo não, o falo dele, o pênis, ele é pra fora. Então ele tá ali hiperestimulado. Nossa, tá de pipi, tá duro, ai que bonitinho, ai que não sei o que. Mulher, fecha as pernas, e não sei o que, tira a mão daí, é sujo, não sei o que. Então, quem nunca ouviu? Eu super ouvi, fecha as pernas, não sei o quê, tira a mão daí. Sim, toda então, mulher ouviu de um jeito ou de outro, exatamente. né? E aquelas até acho que mais grave, tipo, não beija na boca, senão vai engravidar. Nossa, gente. Então, isso uma repressão total, né? Total. E quando a gente fala sobre educação sexual, também tem uma comunicação muito reprimida que ou é o uso da camisinha, IST e gravidez. Tipo assim, fica nesse pilar nisso, e não fala sobre as outras coisas, realmente sobre prazer, sobre a saúde sexual, de como ele é importante para o nosso corpo, como ele autorregula a atividade sexual. É saúde, é vida. E até a saúde íntima, né? De já começar a falar também para os jovens, né? Como cuidar da região, né? O homem, a mulher também, higienizar, né? Levantar também ali, né? A pelinha, gente. Né? Para não ficar o esmegma ali, né? O catupirizinho. Uhum. Então, assim, começa por aí, né? Não precisa começar com medo. O pessoal tem medo de chegar no assunto. Começa ali com como que limpa, né? Como que você vai olhar. Com bom sabonete íntimo. E sabonete íntimo, que eu tenho também, astringente, né? Porque o nosso pH é diferente. É diferente o pH. Tem que ter um cuidado diferente, né? E interessante falar sobre essa questão da higiene, porque tem muitas pessoas também me procuram com relação a essa questão do cheiro. Né? Essa questão, como falar que está com cheiro, que o cheiro não está legal, não sei o que, Então, realmente é tomar esse cuidado mesmo com a higiene e também os homens, gente, homem também, pelo amor de Deus, dá muita preguiça. Como eu faço massagem também, né? Então tem essa questão de tipo, sabe que muitos... O maior índice de imputação de pênis é por causa de falta de higiene. Então, assim, realmente é baixar, limpar, tudo, assim, fazer toda a lição de casa para ambos, né? Porque a mulher tem essa questão do cheiro natural, mas tem essa questão também tanto do pelo, da forma de higienização, de como a calcinha, se é algodão, se não é, enfim, tomar esses cuidados básicos mesmo. Sim, e até leva a questão até da autoestima, de que quando eu falo, né,
com as empoderadas, quando a gente está se cuidando, a gente já dá um up na nossa autoestima. Sim. Né? E cuidar da parte íntima também, do autocuidado, você vai se sentir mais empoderada, né? Mais livre, mais gostosa, mais aberta para até na hora da relação você tá se sentindo mais confortável. Porque se você não está se sentindo confortável, na hora você não vai relaxar e não vai gozar, né, gente? Nossa, não é? Isso você tem que estar se sentindo ali, eu estou me sentindo bem com o meu corpo, né? Para estar conseguindo me soltar e ter prazer para mim. Porque senão a gente entra naquela performance. Eu tô ali, mas tô para agradar o outro, né? Então, se eu tô só para fazer para agradar o outro, eu não tô preocupada com a minha. E aí é uma distorção, né? Porque ela não se colocou como prioridade, né? Como centro para sentir prazer e dar prazer pro outro, né? Sim, entra nesse lugar de performar mesmo. Você trouxe uma questão que eu acho muito importante da gente reforçar, que é relaxa e goza, é literalmente essa frase, porque assim, sem o relaxamento, a mulher precisa, além dessa questão do time, de tempo, nosso corpo, realmente, a nossa yoni, né, a nossa vulva, ela precisa de mais irrigação, ela precisa de mais sangue, então ela precisa de um tempo maior do que o homem. Então tem essa questão do tempo, então, e ela precisa, o mental é muito importante. Esse mental dela estar relaxada, ela está se sentindo segura, dela estar tranquila, dela estar confortável em todos os cenários ali, né? Desde o corpo dela, desde como você falou, cheiro, desde o local que está ali, porque isso é fundamental para ela conseguir relaxar e ela conseguir ter o orgasmo. Sim, sim. Enquanto ela não está conectada com ela, as coisas não, né? Isso conta muito no mental. No mental, Igual até um paralelo, porque eu falo isso porque eu venho... Que eu acho que são coisas semelhantes também. Quando você está bem, por exemplo, que há pouco tempo só que eu comecei a usar paetê brilho. Hoje em dia, eu me sinto segura. Uma blusa, eu tô de paetê de brilho ali. Tô sentindo bem. Mas porque dentro de mim... Eu estou bem e estou confortável com aquilo. Já tá então, brilhando. eu estou brilhando, eu consigo emanar isso para o mundo sem preocupação com o julgamento do outro, né? Mas se eu vou querer colocar uma blusa antes, com uma outra versão lá, eu não ia conseguir. Eu ia colocar, mas ia ficar desconfortável. Não ia caber. Não ia caber. E a mesma coisa, uma mulher que não tá solta na cama, não tá bem com o corpo dela, né? Com as partes íntimas dela também, sentindo confortável, tô cuidando dela, tô me sentindo, tá maravilhosa, tá ótima, tá cheirosa, tá gostosa. Eu cuido dela com carinho todo dia. Na hora ela vai se sentir naturalmente mais confortável, né? E às vezes as pessoas acham que isso não tem ligação, né? Do cuidado vai melhorar a sua intimidade com você e na relação. Sim. Né? Então, é esse paralelo que eu faço da minha imagem também, né? De quando eu comecei a cuidar da minha imagem, eu falo, não, hoje eu sou a colorida ali, eu tô bem, porque eu sei a imagem que eu tô passando, eu sei a mulher que eu sou. Você sustenta, né? Eu sustento. Igual na cama também, né? Se você sabe quem você é, o que você gosta na cama, né? Eu tô ali, eu quero gritar, eu quero rebolar, e eu tô bem, não tô preocupado que o outro vai achar. Se o outro tá preocupado e não gostou, então não combina com a empoderada, né? Exatamente. E já que você falou sobre a questão de estar segura na cama, né, de querer fazer essas trocas com o parceiro, com a parceria, no sentido, né? A gente conversou um pouquinho também nos bastidores com relação às pessoas trans. Né, que às vezes ela tem uma necessidade, isso foi até pauta hoje a gente estava conversando na faculdade também, sobre, às vezes a pessoa quer utilizar de outras coisas, então como introduzir isso na relação, né? Você trouxe aqui o ovinho, gente, eu sou apaixonada, eu adoro, porque assim, é uma forma de você realmente trabalhar outros sentidos, né? E a gente tava falando aqui do volumão, dos olhinhos. E assim, como a gente pode estar trabalhando assim com esses olhinhos, com esses outros fatores sensoriais na nossa relação? O ovo ele é super legal porque eu falo muito que é para usar, né? Ele, acho que começou quando ele foi vendido para ser um masturbador, né? Masculino para usar sozinho. Não sei como foi pensado a história dele, mas eu acho que a princípio acho que foi isso, né? Mas eu gosto sempre de trazer a ideia dele como um uso das parcerias junto.
Eu gosto. Né, da estimulação ali, eu falo de pôr uma venda, né, porque quando ritual. Quando você põe a venda, né, você já vai estar aguçando mais a sensibilidade da região íntima. E quando a pessoa não sabe, porque assim, se a pessoa já tem um preconceito com o ovo, que é isso aqui que vai colocar em mim, né? Já trava. Se travou o mental, não vai, você já sabe, né? Não vai rolar nada. E eu tenho cliente que falou: eu não preciso disso, por que você comprou isso? Joga fora, né? E aí vem toda a questão de crença, de questões de não aceitação de algo a mais, né? E aí é isso, a pessoa vai vendar, né? Venda, e aí a pessoa se entrega realmente a ter aquele prazer, né? Eu acho que é legal uma questão do ovo que eu gosto bastante, de estar intercalando sensações realmente do sexo oral com uma outra estimulação. Que fica mais dinâmico, fica mais gostoso. Peraí, calma aí, eu tava anotando aqui, eu perdi aí. Como assim, o sexo oral e a estimulação? Então, o ovo, eu acho bem legal, aquela dupla estimulação. Sim. Para virar uma brincadeira do casal mesmo, entendeu? De você estar estimulando o ovo, né? A questão sensorial do produto mesmo, né? E colocar um óleo comestível, um lubrificante comestível, né? O sedenta por oral, que eu vendo bastante. E você colocar os dois, vai intercalando com o estímulo com o ovo e depois com a boca. Ah, tá. Agora eu entendi. Então você coloca o lubrificante no ovo dentro, só para contextualizar. O ovinho, ele é como fosse uma gelatina, não, uma silicone, bem molinho, ele é muito gostoso. Tem várias texturas, várias formas e tal. Você coloca o lubrificante, aí ela tá falando para colocar o lubrificante comestível. Isso, precisa, isso, que fica mais interessante a brincadeira. Porque aí depois você tira e você pode brincar ali. E colocar a boca, né? Cair de boca. Ai, que delícia, adoro. E o legal também é virar o ovo da parte da textura, que esse aqui tá fechado, né? Sim. Mas virar, e também eu sempre falo pro homem, quando o homem compra, né? Para ele estimular, eu sempre faço isso também. Para estimular, virar o ovo e estimular toda a região aqui externa, né? E também, claro, com o gel, né? Sim. Comestível, que vai ficar mais legal. E intercalar também a questão do estímulo, né? Com o ovo que é texturizado, que fica uma sensação diferente, e com o oral. Então, eu sempre faço, quando eu falo para casais, de estar sendo bom para os dois. Sim. E eu gosto muito de otimizar a venda do produto. Como eu faço isso que eu venho antes da consultoria de imagem, é otimizar, que eu sempre falava de multiplicação dos looks, né? Como eu vou usar de várias formas o meu blazer. Certo. Né? De uma forma mais elegante, de um evento, de uma forma mais casual, despojada. Então, é isso. Então, eu trago isso também da minha expertise e do meu jeito de viver também, do que eu penso. De um produto, ele ter vários benefícios e várias formas de uso. De uma roupa também, você saber aproveitar o máximo daquilo que você adquiriu, entendeu? Para a sua vida, né? Daquele recurso, né? Não ser algo que você vai pegar, vai usar uma vez e vai jogar fora. Lu, eu queria que você falasse também sobre essa questão que, assim, nos meus atendimentos, vem muito para mim homem que, cara, às vezes teve ali uma questão, teve a perca de ereção na relação. Aconteceu uma, aconteceu duas, às vezes nem aconteceu, só ficou meia bomba, sabe? Aquela coisa assim, já corre, né? Tipo assim, vem procurar ajuda achando que fosse assim, com uma culpa e com um peso muito grande. E aí tem toda uma questão de conversar, né? Entender o momento de vida ali, e a gente começa a terapia. E tem muito essa cobrança também, até mesmo da mulher também, enfim, de esperar que o homem tá ali sempre, né, pronto pra ação. E como que você trabalha, tem esse volumão que tá até brincando, né? Que às vezes a pessoa fica brava, acha que vai fazer milagre, mas não é milagre, mas tem essa questão da fila, enfim. Como que esse público chega para você? Ou eles nem chegam? Como que é esse movimento? É muito interessante, que mesmo a minha marca sendo, né, o ápice da mulher, do empoderada, que eu trago toda essa questão do propósito com mulheres, mesmo com esse nome, mesmo às vezes no site, ou as pessoas me ligam, vem muitos homens, né, atrás
de produtos mesmo, né? Mais do que atendimento. Mas já fiz atendimento para homens. Mas o meu foco realmente, o meu coração bate para a questão do feminino. Ou o homem que está buscando, muito legal que os meus atendimentos vêm, homens que estão buscando dar mais prazer para a mulher. E aí eu fico apaixonada, né? Então eu explico toda essa, faz assim na sua mulher, faz assado. Mas tem uns que vêm ainda só para eles. Eu quero potencializador masculino, quero para mim. Tipo, vem para pegar um produto e o mais vendido que vem é o volumão. Explica-te, desmistifica essa criatura, tipo, né? Sem ilusão, vai, fala a verdade, o que vai acontecer com ele? E aí tem uma questão que eu sou realmente a verdade vende e eu tenho a questão médica de formação, de saúde, né, de estudos, que eu vendo o produto, mas eu não minto para o meu cliente também, né? Porque eles vêm com uma expectativa que um produto que passar lá vai ficar 10 mil horas potente, vai ficar duro, vai ficar tudo, entendeu? Então, eu vejo que os homens, quando vêm procurar um produto, eles têm uma expectativa mirabolante. Até desconexa com a realidade. Sim. E eu falo, é para melhorar a vasodilatação, para manter mais, né, tempo de potência ali e tal. Mas, né, e eles também não gostam de explicar muito essa dificuldade. A mulher, eles têm vergonha. A mulher, quando ela vem, né, por mais vergonha que tenha, a gente vai conversando, né, e elas vão sentindo confiança e falando. O homem não. Ele vem para comprar o produto, não fala. E como eu tenho esse cuidado de ter um acompanhamento depois da compra, eu tenho um acompanhamento. Eu falo, e aí, como foi? Aí eu falo, aí a pessoa, você está feliz com os seus produtos? Aí tem gente que fala, tem gente que não. Mas aí a maioria dele, não teve efeito. Não foi o que eu esperava. Porque a expectativa não está alinhada com a realidade. Né? Então, eu acho que tem muito nessa questão que eu acho que precisaria ter, né, até uma pesquisa sobre isso, de o que eles procuram mesmo com isso. Mas a gente não consegue, não foi o atendimento, foi a pessoa que veio para um produto e aí tem realmente a frustração. Mas aí eu falo, não a frustração do meu, eu falo, olha, é para isso, é para essa função. E aí tem muita gente que não tem nem ereção, e acha que o volumão, que eu acho que aí é o mais grave que já aconteceu, não tem ereção, tá com questões, né, de uma terapia sexual mesmo, né, porque aí terapia sexual não tem uma formação, então aí mais a fundo, né? Chama eu. E aí a questão da terapia mesmo, eu já não tô, né, eu chego ali, indico pessoas, tal, mas a pessoa quer que um produto vai ter ereção. E não é isso, né? Que um produto... Até o Tadalafila, que a gente sabe, né? Se você não está alinhado à questão mental, você pode, né? Usar o volumão junto com o melzinho do amor, que também o pessoal tem muita essa expectativa do melzinho, né? Enfim, vários medicamentos e produtos na região íntima. Se você não está conectado, o mental, né? Eu já veio um cliente que era muito ansioso por questão de ansiedade, ele não conseguia, mas está totalmente ligado, né? A gente sabe que 90% é mental, né? E para o homem, eu acho que quando pega o mental para levantar mesmo, Você me lembrou uma história... Nenhum remédio funciona, né? Não funciona. Não muito, funciona. Muito interessante. E fala pra gente também sobre essa questão desse gelzinho aqui do Xana Louca, que também sai bastante. E qual que é... Esse aqui não é aquele que vibra, né? Não é o do... Como que é o... O Xana Louca, ele esquenta, gela e vibra. Ele vibra também? Isso, gela, esquenta... Ele gela, esquenta e vibra? Peraí, fica melhor. É muita coisa. O Xana Louca, ele é bem... Porque, assim, o mercado sensual é muito interessante, né? Porque esse aqui eu acho que fizeram... O nome, assim, realmente já é um atrativo, né? Sim. Xana Louca, pra ficar louca, louca, louca. Louca, louca, louca. E até porque pelo valor acessível, né? Sim. E eu ele entendo. Entra como lubrificante também. Entra como lubrificante e como um excitante, né? Porque ele esquenta bastante. E é muito legal, porque assim, tem mulheres que amam ou tem mulheres que detestam. Sim, porque deixa muito hipersensível também. É muito Então, assim, esquenta, deixa louca, louca mesmo, gente. Esquenta bastante. Aí já entra a minha expertise, que é o atendimento. Falar, você já usou? Você nunca usou? Experimenta. Põe pouquinho a primeira vez, de preferência não na hora da relação. Põe um pouquinho ali, né? Põe só um pouquinho na região para conhecer. Vê literalmente, até deita, vê o que você está sentindo na hora.
Se um pouquinho tá bom, já, ou se põe mais. Porque já aconteceu de pessoas me passarem, gente, desses, principalmente excitante, o sedenta por sexo, outros que são excitantes, que esquentam, da pessoa achar que vai fazer assim, ó, lá na hora, e dar meleca. Dar meleca de ter que correr pro banheiro e tirar, sabe? Tipo, ai, acabou com a minha noite. Eu falo, eu expliquei quando é o cliente que eu consegui orientar. Porque a gente sabe que cada pessoa tem uma sensibilidade diferente, Sim. né? Então, assim, eu adoro, eu amo, né? Mas tem mulheres que realmente falaram, ah, esse tipo de produto, para mim, que esquenta demais, não é legal, né? Então, é você conhecer mesmo o seu cliente, né, para saber indicar qual o produto, né? Esse aqui também, sedenta por gemido, é um excitante que aí tem a questão da picância, né, do picante, né, o produto Tipo que do tem pimenta mesmo? do pimenta, Alguma da coisa pimenta, né? Então, assim, só que eu tenho que fazer quando a pessoa vem para o atendimento mais personalizado, essa consulta. Já usou? Nunca usou? Como que é a sua sensibilidade, né? Vai de pouquinho, né? Eu vendi também para um homem que falou, eu não consigo. Achei bem interessante essa história. Ele falou assim, eu não consigo, a minha mulher não consegue gozar. E ele está preocupado com o prazer dela. Então, eu achei Sim. bem interessante isso. E o que ele veio para comprar? O Xana Louca, né? Então, eu deixei ele à vontade, primeira vez. E as pessoas vêm de primeira vez comprar um produto mais em conta, porque eu acho que tem a questão do medo de levar golpe, né? Será que a loja é legal mesmo? Como mais primeira experiência, né? Então, tem isso também. Mas eu achei bem interessante, porque ele veio para procurar um produto para dar mais prazer para a mulher, tentar alguma forma, né? E com isso eu já falei, olha, eu sei que você está querendo ajudar, mas a sua mulher também tem que olhar para o prazer dela. Sim. Ela tem que conversar com você, porque às vezes ela não gosta, porque ela não te falou ainda a forma que ela quer, como ela quer. Então eu falei, é o produto, mas aproveita a situação, quer dizer, eu fiz uma consulta para ele. Sim. É o produto, mas vamos conversar com ela para ver o porquê que ela não consegue chegar ao ápice, porque aí vira aquela questão, é culpa dele, né? Ele está se sentindo culpado, porque a mulher não consegue, mas ela tem que se olhar também, né? Eu falo, ela tem que se olhar também com o prazer dela, né? Como ela tem que entender o prazer dela, não é o outro, a gente terceirizar que o outro tenha obrigação de dar o prazer. Sabe, você entendeu essa linha, assim, né? De que Eu vejo muito esse lugar também, né? eu tô culpado, sabe? Eu não sou terceirizar. legal, eu sou ruim, eu não consegui fazer minha mulher. Aí vem aquela culpa do homem também, de não tô conseguindo agradar também, né? Terceirizar o prazer. Eu acho que a Terceirizar. gente acabou colocando muito essa questão, ele não me faz gozar. Essa responsabilidade pro homem. Eu falo assim, ainda mais que eu trabalho com mulher, eu faço massagem em mulher também, e eu falo, gente, cada vulva é uma vulva. Cada ioni é uma ioni. E eu tenho uma ioni, por sinal, né? Diga assim. Sim. E assim, então assim, né? E quando você vai atender, cada uma vai gostar de um jeito. Mas tem a técnica, por mais que a gente sabe que a fisiologia ali tá, mas é muito individual. Às vezes o que funciona com uma, não funciona com a outra. E aí o que falta é o quê? Autoconhecimento dessa mulher e esse empoderamento de poder falar assim, cara, olha, desse jeito não rola pra mim, eu gosto assim, né? Então eu falo assim que não tem como você terceirizar o seu prazer. E o homem, que ele voltando a falar, né? Ele já, tipo, ele super se tocou de todas as formas. Ele foi natural para ele e ser orientado desde a pornografia, desde várias formas. E a gente não. Inclusive, a história do vibrador, você sabe a história do vibrador? Como, né? Sim, sim. Como que trouxe, né? Então, antigamente tinha nas farmácias, vendia o vibrador na farmácia. Hoje em dia, e aí então, tem todo esse tabu de como foi essa transição dos produtos eróticos pra gente, né? E eu até vou contar uma história interessante que foi de uma cliente, que eram duas mulheres, né? Que eu também trabalho com mulheres, assim, independente da orientação sexual também, né? E até trans também, né? Pessoas que se veem como mulher, que eu acho que também o nome empoderada carrega. Sim. A questão da mulher, se ver como mulher, né? Então, elas tinham cada uma de um jeito, mas é legal que as pessoas já sabiam. Às vezes tem pessoa que nem sabe disso. Uma precisava fazer um ritual para acontecer. De colocar incenso, sabe? De preparar o ambiente. Sei como é. De ficar, sabe? Para aquele dia
ter, né, o namoro gostoso. A outra não, pra outra não importava. Já tava Vamos pronta. ali, pronta, papum, né? Só que assim, olha que diferença de um jeito de uma e de outra. Né? Então, ter essa percepção de como que a gente pode ajudar as pessoas. Vamos chegar no meio termo, né? Como a gente vai conversar, então, o casal, né? A parceria conversar. Como a gente vai alinhar isso para ficar bom para os dois lados? Porque senão a pessoa fala, desse jeito eu não gosto, tem que ter todo o ritual, já dá preguiça, não quero mais. Nossa, né? Aí a pessoa vai perdendo gosto, vai se distanciando, vai virando, né, aquela relação mais de amigos sem intimidade, porque às vezes não conversa e tenta mudar, né, ou alinhar isso. Isso, e às vezes é só adaptação. Entendeu? Às vezes falta só uma comunicação, um ajuste mesmo que para ficar bom para todo mundo. E se não chega nesse ajuste, as pessoas um lado vai falar, desse jeito assim, deixa pra lá, né? Não faz sentido. Não faz sentido, já deu preguiça. Exatamente, começa a não fazer sentido. E fala pra mim desse baralho, assim, tem esse baralhinho aqui também, e como que usa, como que você orienta, como que, sabe, eu quero colocar isso aqui na minha relação, como que a gente brinca com isso aqui na relação? Eu fiz até isso aqui eu até fiz um kit agora dele, né? Dia dos Namorados tá chegando, né, gente? Né? Porque a questão do repertório, né? Eu acho que um baralho... deixa eu ver. Kama Sutra, 55, gente. 55 cartas. Dá pra brincar bastante, dá pra brincar muito. Mas, assim, o baralho é isso. É para trazer, né, uma diversão, né? De ser uma coisa diferente. De trazer um jogo mesmo. Né, entrar no jogo. Vamos tentar essa daqui? Vamos fazer, vamos tentar isso. Tem flexibilidade para isso? Então, eu fiz o kit jogo Empoderada no Jogo, né? Que é esse que não tá aqui, mas que é o Sedenta por 69, que é o gel que esquenta e que esfria e junto com o baralho, né? Para trazer a questão do 69 ali, de uma pessoa usar um que gela ali, ou que esfria ali, já no 69 mesmo, né? E com o baralho, de estar sorteando cartas e estar saindo do papai e mamãe, né? Que ainda se fala muito, né? O papai e mamãe. Essa relação, né, tradicional brasileira. De ficar só naquela mesma posição, daquele mesmo jeito. Tem a raspadinha também, que é a raspadinha do beijo. Gosto da raspadinha. Raspadinha do amor, raspadinha Kama Sutra. É para isso, para começar a relação de forma diferente, né? Para sair daquele... Porque a gente acaba tendo o GPS, eu brinco assim, o GPS vai sempre pro mesmo lugar, do mesmo jeito, né? Mas quando você já tá com uma relação ali de algum... Não é? Começa de um jeito, você já sabe assim, já sei o script. Começa assim, vai para lá, vai para cá, beija ali, vai lá e termina ali. Não é? Isso mesmo, você pode ir de frente, de lado, de quatro, de costas, vai. E aí, se você tem um produto aqui para agregar, já muda toda a rotina daquele dia, né? Então, produtos são isso, né? Para trazer essa inovação e essa brincadeira de sair da rotina mesmo, né? Sim. E assim, não é muito, né? Não é questão financeira. Às vezes a pessoa mesmo, né? Dá a oportunidade de querer pôr algo novo. Né? Não é, vou gastar R$1 milhão. Não é essa dificuldade financeira, eu acho. Eu acho que já que você tocou nesse assunto, valor, né? Sim. Lógico que o vídeo vai ficar aqui para sempre, então às vezes o valor vai alterar, né? Então, só para contextualizar. Mas hoje, né? Quanto que seria mais ou menos esses produtos aqui? Um baralho, né? Esses lubrificantes, enfim. Só pra gente brincar aqui com relação a preço. A própria varinha. A varinha, essa aqui tá R$129. Então, um preço super acessível, dá para parcelar, no Pix tem desconto, né? O Xana Louca que eu falei, que é o carro-chefe, que é um produto que só ele já agrega bastante, dá para usar, parece que assim, é pouquinho, mas dá para usar várias vezes. Dá, né? rende bastante. Rende bastante. Falar, mas nossa, um potinho desse tamanho, né? R$25, né? E alguns quebradinhos de centavos aí. Então, assim, né? Isso que eu falo não é o valor que às vezes a pessoa não vem, é pelas crenças que não chega. Sim. Né? De não dar oportunidade, porque são, né, o que eu prezo da minha marca também é isso, né? Ter qualidade, mas de ter valores que, assim, a minha marca é aquela que eu quero, meu desejo é atingir todas as empoderadas, Sim. de todas as classes sociais. Eu tenho clientes de várias, né? Pessoas, né, de classe A, B e C. Então, a minha ideia é que seja acessível, porque a gente já sabe quanta dificuldade tem,
né, a pessoa atingir o produto, então que seja acessível. Né, que essa é a minha ideia também da minha marca. Eu não quis trazer só valores, produtos, né, de alto valor mesmo do mercado aí, né? Que tem de tudo que for Que tem preço, tudo né? que é Como preço, tudo na né? vida. Mas assim, que todos os produtos também que eu testo, que eu conheço, eu uso, eu sei falar, né? Então, quer dizer, eu não vou colocar na minha vida um produto, né, com toda a minha ética, formação de saúde, um produto que não, né, que não é compatível também, que eu testei, que eu conheço, né? Então, são produtos bons e acessíveis que todo mundo pode comprar. Então, eu acho que... isso eu gosto de ter essa referência, sabe? De que a minha marca é para todos, para todas, né? E, enfim. E é muito legal que... Até a moça, né? Tem pessoas do meu prédio também que compram, né? Não vou falar isso. Mas, não pode... Deixa... E essa, gente, eu adoro essa calcinha. Mas conta, como que usa, como que funciona essa questão que eu acho que ela, além dela ser bonita, ela estimula, gente, é uma delícia. Vamos lá, explica você. Ai, gente, Eu tenho a questão de lingerie eu tenho mais a questão da parte sensual, né? Mas eu acho ela bem bonita, porque essa aqui é para todos, ela é tamanho único, mas é para todos os corpos, né? Porque ela estica bem e muita gente ainda não conhece, né? Que é aquela técnica que vem, né? Tailandesa, né? Sim. De estar fazendo a estimulação, tá? O homem gosta muito, né? Do visual da mulher com a calcinha, né? E de estar fazendo... realmente, a hora de estar ali namorando, de estar usando a calcinha e fazendo um estímulo aqui diferente, né? De toda essa pérola, tá fazendo uma massagem na Tanto região... no clitóris quanto no próprio pênis. No próprio pênis, né? Aqui vai mais a parte do pênis, né? Nessa aqui. Mas é assim, para aquela noite, para surpreender, para ter algo diferente. E ela vem a calcinha, e ela é bem legal. Isso aqui é mais para um charme, né? Sim. De estar colocando... uma algema, né? Como uma algema. Ela tem um conjunto. Eu pensava que era tipo um E eu acho bem legal que até falando um pouco com massagem que eu falo, faça a noite da pérola, né? De criar noites temáticas, né? Porque às vezes a pessoa não compra, como que eu vou usar? Porque dependendo da forma que você compra, se você chegar lá, colocar lá, assim, criar um frisson, criar uma história, não vai ficar tão legal, não preparar, né? O legal é isso, é preparar a situação, já jogar no WhatsApp e hoje vai ter a noite da pérola. A pessoa vai falar, nossa, mas que noite é essa? Já vai ficar com vontade, já vai dar aquele suspense. Porque o casal é isso, precisa ter, né? Aquela mensagem gostosa, aquele suspense. É isso que já vai dar o tesão, né? Pra chegar lá na hora e ficar gostoso. Porque se a pessoa compra só uma calcinha, ela vai entrar no site. Mas o que eu vou fazer com isso? A pessoa não sabe, não é legal. E aí eu falo, quando tem o colar de pérola ainda, né? Se a pessoa põe o colar, sai no jantar com o colar. Fala, você não sabe o que eu vou fazer com esse colar depois. Nossa! Né? Você pode pegar o próprio colar e fazer massagem na região íntima, né? Um fazer do outro, passar o colar pelo corpo. Aí depois tem a questão, né, da estimulação aqui na calcinha mesmo, sabe? Então, assim, quando se cria esse ambiente, essa comunicação envolvente, é isso que é o gostoso, né? Que as pessoas não fazem esse cuidado do produto agregar como uma história. Então, eu gosto muito de criar a noite da pérola, a noite... Comprar produtos da mesma fragrância, a noite do chiclete, a noite do morango, né? Aí põe o morango junto mesmo, né? Pra fazer aquela brincadeira igual dos filmes, né? Aí um come morango, o outro... E aí cria, né? O produto que tem morango também, né? O lubrificante com morango, enfim. Sim, e só pegando um gancho aí dessa questão do morango, nessa questão né, do próprio chantilly, né? Leite condensado e tal. Por que também é fundamental a gente investir nesses produtos, porque a gente sabe que não pode ser estar utilizando esses produtos para tipo, açúcar, chantilly, leite condensado, XPTO na vulva, na vagina, porque vai dar infecção, vai alterar o pH. Então, por isso que esses produtos com gosto, que você falou, não que não possa trabalhar ali com chantilly, mas nos lugares adequados do corpo, que não seja lá na parte íntima para não alterar o pH. Sim, passar pelo corpo, ok, mas a parte íntima não, né? Passa ali no peito, faz aquele, né?
Aquele caminho. Desliza, brinca. Aquela parte que você quer que beija, que faz tempo que não encosta, né? Faz de propósito que vai falar, agora vai ter que tirar. Mas na parte íntima, usar os produtos adequados para a região íntima, né? Então, acho que isso é o mais importante, porque eu já fui dessas, né? Há 20 anos atrás. Sei como é. Né? A gente também, né? A gente já experienciou coisas que não podia, mas estamos aqui agora, nesse momento, de saber e estar nesse caminhar de ajudar as pessoas também, né? De propagar informação. Propagar informação, isso mesmo. Porque na falta de informação a gente trabalha com aquilo, com os recursos que temos, né? Eu sou muito dessa. Porém, hoje, com a informação, a gente sabe que cada produto, existe um porquê de certos produtos, né? Então, é importante a gente dar espaço para isso e aumentar o nosso repertório sensual, né? Eu acho que é isso também, porque a gente vai reprimindo, como a gente estava falando, a gente não vai experienciando. E aí, cai na rotina, pode acontecer, vai acontecer, é natural, a relação em si, ela tem altos e baixos, nós somos seres humanos que estão ali em vários momentos da vida. Sim. Mas é importante você fazer a manutenção dessa relação, que acho que é fundamental, porque senão realmente ela vai desgastando, ela vai entrando em lugares ali que depois fica mais difícil de fazer esse movimento de restaurar a relação. Às vezes a pessoa deixa chegar lá né, o baldinho já está quase explodindo para cuidar. Aí já, muitas vezes, não tem volta, exatamente. Não tem volta, né? E eu falo, qualquer relação, né? Eu acho que isso é para a vida. Qualquer relação você precisa regar e cuidar, que não é clichê, né? Aquelas frases de efeito de rede social. É verdade, né? Se você não tem o cuidado de regar, né, de ter um final de semana que a gente, né, fala, mas eu vivo isso também. Tempo de qualidade, Tempo né? de qualidade, né? Eu falei pro meu marido, olha, a cada tanto tempo a gente vai ter pelo menos uma viagem, se fosse um dia só nós dois. Exatamente. E quando eu fiz isso o ano passado, que foi muda tudo. Que a gente faz aniversário de casamento em junho, falar, vamos passar o boom do Dia dos Namorados, da questão do meu trabalho importante, a gente vai fazer a viagem. E esse ano eu já falei, olha, final de junho, a gente vai dar um jeito de... Porque eu tô ali, eu tô cuidando. Porque tem sempre um que, né, tá ali mais. Tem que puxar. Eu sou a que puxa porque eu sei. E quando eu fui na prática, a gente fez uma viagem foi uma noite, pernoite na praia, que diferença. Dá uma oxigenada na relação. É, uma experiência pra gente até se tocar diferente, da gente conversar diferente do assunto, sabe? Então, faz realmente diferença, porque eu tô vivendo na prática, gente, não só a teoria. E aquilo que você falou, que a gente conversou um pouquinho antes, é os detalhes, né? A relação é construída nos pequenos detalhes. E a diferença é a comunicação. Eu falo que o óbvio tem que ser dito. E é realmente nos pequenos detalhes, porque a vida é feita de pequenos detalhes. Às vezes a gente se preocupa muito, lógico, né? Que nem você falou, às vezes não é um produto de 500 mil reais, às vezes é um produto de 25. Quer dizer, não é nem a questão do produto, é o movimento da intenção de você se preocupar em colocar, em se organizar para aquilo, de ter aquele espaço de comunicação. Olha, vamos fazer isso? Vamos conversar sobre isso? Olha, eu tô achando que a gente pode melhorar. Tem algo que você tenha vontade de fazer? Olha, eu pesquisei aqui, olha, eu acho que a gente pode fazer isso aqui. Né? E trazer esses sonhos, essas vontades, esses desejos. E a mulher, assim, eu penso, né? Espero que dê bom. O marido que levou para casa né? Pensando em ajudar no prazer da mulher. Eu me sentiria muito, falar, nossa, ele pensou em mim, ele está pensando no meu prazer, ele teve cuidado de comprar, né? Isso já é gostoso, a gente se sente, né, amada, desejada, ele está preocupada comigo, né? Então a mulher já vai estar mais aberta para isso, né? Para falar, nossa, ele está preocupado ali, ele fez um movimento de me agradar, né? Do que o contrário, não me ajuda em nada na louça, nada, só beija e depois quer, né, papapá, boa noite. A gente precisa desse carinho, desse cuidado para querer até chegar na relação, né? A mulher tem, acho que, essa forma ali do acasalamento, né? Sim, da sedução também, né? O homem não, ele põe lá, pum, tá bom para ele. Mas a gente precisa dessa sedução, desse cuidado, né? Então, faz diferença. Sim. Esses detalhes que não são detalhes. Tem um amigo meu, que é nosso, né? O Agni, beijo,
A Agni, que eu adoro, tem um programa que ele participou, que ele fala que a preliminar não começa ali no sexo oral. O pessoal, preliminar sexo oral, não, a preliminar começa num banho gostoso, que nem ele fala, a louça lavada, as crianças de banho tomado, não sei o quê. Ali é preliminar, tipo assim, todo esse cuidado com a relação, né, da manutenção da relação, das tarefas, dos cuidados, para essa pessoa estar disposta e disponível sexualmente também, né? Então você passa brigando, e depois no final você ainda quer que ela esteja pronta para você usar, como diz o ovo, né? E muitas vezes essa situação da mulher que está infeliz, que está sobrecarregada, né, que não tá tudo nela, ela acaba até fazendo por a situação de obrigação. Quem nunca, né? Quem nunca? Que faz por obrigação, mas eu sou casada, ele tá querendo, tá bom, não tô com vontade, mas melhor assim, 1, 2, 3, boa noite. Tipo, fiz fiz a obrigação do mês aqui também. Sim. E fica uma coisa chata, né? Não tá vivendo o que poderia ser uma coisa gostosa, plena, né? Não tá sendo empoderada. Não tá sendo vivendo a sua sexualidade na sua potência, né? E aí eu falo, gente, vem comigo aí, que a gente dá um jeitinho aí de estar mexendo nisso, né? De estar tendo um outro olhar para isso. Então, acho que a primeira coisa é a pessoa querer dar esse movimento também, né? Que eu acho que é super importante, né? Porque a gente quer muito, eu quero muito, mas depende também do movimento da pessoa, né? Ela tá querendo fazer esse movimento junto. Sim, e aquela coisa que eu falo bastante também, o pessoal fala que é 50% e 50% na relação. Eu falo que não, é 100%. Porque porque os dois têm que estar tendo a responsabilidade ali em nutrir essa relação. Porque senão fica muita essa projeção. E a mulher é muito culpabilizada nessa questão da responsabilidade de fazer dar certo. E a gente vê, também não que a culpa seja do homem, mas o homem que está ali disposto e disponível, cara, a probabilidade é muito maior, porque a mulher ela tem mais uma flexibilidade maior, né, cultural, social, de se adaptar, né? E aí tem esse movimento também de, tipo, não, tem que estar ali disponível. Como você falou, tem que ter rituais, tem que ter momentos para essa relação, tem que ter um diálogo específico, né, uma comunicação. Eu falo, tem que ter metas e sonhos claros. Sim, sim. Né, para onde, qual que é a sua expectativa? Você quer se relacionar, tá? Mas qual que é a sua expectativa? O que é uma relação para você, primeiro, né? Tipo, né? O que é casamento para você? Você quer se casar? Não. Então assim, realmente eu falo que o óbvio tem que ser dito, e é realmente sobre isso, sobre filhos, sabe? Você quer ter filho, não quer? Né? Como que vai ser a criação? Dinheiro, a gente vai guardar dinheiro, a gente não vai. Como que vai ser? O meu é meu, o seu é nosso? Como que vai ser essa partilha? Como que vai ser todo esse movimento? Então, é fundamental ter essa conversa. Sim. E até interessante falar que a gente estava falando assim, que realmente eu vivo na prática, como eu agora... trabalhando com essa questão da sexualidade, procurando, claro, né, para mim e para o meu trabalho, para as pessoas que me procuram, tá dando o melhor, eu falo, meu marido tá vindo comigo, né, de também tá procurando novas formas da gente se relacionar, procurando, a gente já fez giro tântrico, né, imersão de casal, né, porque assim, eu trabalhando com isso e do tempo que a gente está junto para hoje, eu mudei muita questão de estudos, de produtos, da minha forma de pensar a sexualidade. Estou evoluindo, vamos dizer assim, nesse sentido, né? Tá aumentando o repertório. Estou aumentando o repertório, estou entendendo as coisas de outra forma, estou sentindo, claro, novas formas de prazer, né? Muito bom. E se meu companheiro estivesse lá atrás, a gente ia ficar, né, a relação desconexa. Então, isso é muito importante, que ele tá vindo comigo também, de vamos lá, vamos fazer uma imersão de casal. Claro, eu puxo, né? Vamos, ele veio comigo, foi, né? Que é uma coisa totalmente diferente da onde ele vem, né? Da parte mais de corporal, de luta, de uma coisa mais masculina ali, né? De força, papapá. Então, assim, de se entregar, fazer, né, um giro tântrico, está aberto para fazer um movimento, tipo, com vários casais, sim, né? Eu acho que é um desprendimento para o homem importante. Então, assim, eu fiquei muito feliz que, tipo assim... E eu mostro, né, no Instagram também. Falo, olha, fiz com o maior carinho, que eu...
né, que eu estou vivendo isso, tanto com meu marido, como momentos de pulsação pélvica, né, imersões de grupos, né, de autoconhecimento mesmo, né, que eu acho que é isso, é estar vivendo no dia a dia e estar procurando, e tem 1000 formas, né, que você faz esse trabalho lindo, de 1000 formas de procurar evoluir, né? Porque o prazer, gente, a gente não conhece o nosso corpo, né? Ai, não. Não, é tão prazeroso. E a gente pode, até na mesma relação que eu vejo, eu falo depoimento de vida, na própria relação a gente pode melhorar o nosso, não só o repertório, mas o nosso ápice de prazer. Sim. Porque a gente não conhece, né, a potência do nosso corpo. Exatamente. Com a gente e com a parceria. Gente, que coisa mais linda de você gozar juntinho. Você tá numa intimidade, uma conexão de você, no mesmo momento, pá! Gente, não é lindo, assim, gente. Eu acho que é uma coisa maravilhosa. Quando você tá nesse nível de conexão. É divino, né? É divino e realmente... Quando a gente vai falar assim, em nível tântrico de movimentação energética, a questão de Kundalini, é realmente onde que a magia acontece. Onde você consegue realmente ter uma conexão com essa pessoa de realmente... de cocriação, de movimentação de energia mesmo, né? Então, como isso é importante? A gente ter essa conexão, essa responsabilidade mesmo que a relação é muito mais, que o sexo é muito mais do que a gente vem trabalhando aí, a gente tem vivenciando aí na grande massa. E já que você falou dessa questão da conexão, né? Eu vou falar um pouquinho aí também do que vai ter aí, gente. Eu tô tão feliz. Em dia 13, 14 e 15... teremos o retiro para casais em Paraty, que eu vou conduzir. Vai ser muito gostoso, vai ser, assim, super legal. Tô super feliz com esse movimento. Foi um convite que eu tive, por também coincidência, você conhece, né? Então vai ser muito legal, vai ser uma experiência sensorial. A ideia realmente é expandir o repertório desses casais. Não vai ter nudez, acho que é importante falar isso. Não porque... Mas é para respeitar o momento de cada um. Sim. Né? Porque não é todo mundo que tá pronto e tá tudo bem, mas vai ter giro tântrico, vai ter vários exercícios, várias práticas. Eu vou explicar as técnicas nas próteses para os casais utilizarem daí dentro das suas cabanas, da sua intimidade e poder... Que nem você falou, ter um tempo para o casal, vai ter jantar romântico. Delícia. Vai ter assim, então realmente vai ser uma jornada, vai ter exercícios na praia, a gente vai fazer uma vivência na praia. Então vai ser assim, realmente, vai ser na terra de Maria Bonita. Que na praia já dá um tesão gostoso, né? Ai, não fala. Tá com valores super especiais, então assim, tá com um valor bem acessível, com tudo incluso, R$960 para o casal, os 3 dias. Então assim, vale a pena, dá para parcelar. Então, assim, realmente vai ser uma experiência sensorial. Então, realmente, você vai poder ter espaço para você se permitir sentir de uma maneira respeitosa, de uma maneira tranquila. Então, vai ser assim, eu sou suspeita, porque eu realmente sou apaixonada por esse tipo de trabalho com casais, porque eu vejo a diferença que faz na relação você se permitir nutrir a sua relação num lugar desse, assim, sabe? Então, sim. É muito importante, vale a pena. É um investimento, gente, pode ter certeza. Não, é um investimento para a vida, né? Porque realmente isso no dia a dia realmente traz a diferença, né? Da conexão, até para o trabalho, para tudo, né? Com a conexão com os filhos, você tá bem, né? Eu acho muito importante isso, como eu já tive um relacionamento que eu não estava bem, e a gente passa para o filho, né? Ele sente, né? Então, quando a gente nutre que tá bem o casal, o filho vai ter uma outra vivência, uma outra experiência de um reflexo positivo mesmo para a vida, né? Dos filhos da casa também junto. Quando você tem esse tempo, não que tipo, tô largando meus filhos, né? Para fazer uma experiência. Não, eu estou nutrindo a nossa família, estou nutrindo a nossa base, a nossa raiz, para que todo o clã ali, né? Toda a questão do... Quem mora junto para estar melhor, né? É a forma que a gente pensa, né? A situação, né? E você trouxe uma queixa, digamos assim, e uma desculpa, talvez até, enfim, de muitos casais, que é essa questão mesmo, meus filhos, não sei o quê. E assim, não vai dar para ir, como que eu faço? E quando quer, dá um jeito, exatamente, né? Tem todo um planejamento, né? Infinitas possibilidades de fazer acontecer.
Mas é importante, porque realmente, quando os pais estão seguros na relação, passa segurança para essas crianças, Sim. né? E elas vão se sentir incluídas se você também tiver um tempo de qualidade com seus filhos. Aí tudo entra o quê? No equilíbrio Sim. dessa relação, desse núcleo familiar. E realmente, quando você nutre a sua relação ali, é que eu falo, eu trabalho com casais, porque para mim tem esse valor de trabalhar com a família. Para mim, é muito mais do que só trabalhar com sexo e relação. Para mim, tá nesse pilar família. Porque, como você falou, eu venho de um relacionamento que não deu certo, que com o pai dos meus filhos, enfim, não deu certo, e ok. Ou deu certo até o ponto que tinha que dar. Na verdade, eu gosto de usar isso, né? Que não é que não deu certo. Não, eu mesmo corrigindo. Não gosto de falar que não deu certo. Eu falo que deu certo até o tempo que tinha que dar, fizemos o que tinha que fazer, né? Tive nossos 3 filhos, ok. Mas tem toda uma bagagem ali de falar, nossa, né? Poderia ter vivenciado de uma forma diferente. Então, o que eu posso fazer agora para essa próxima relação ser saudável? Tá? O que eu quero nessa relação? Então, assim, construir essa relação com pilares sólidos e que sejam produtivos e válidos. Sim. E tem muita mulher, que eu acho até interessante falar, que acha que vai estar cuidando do filho, estando numa relação que já acabou. Nossa, né? Que fica, você entendeu, pesado, né? Que fica assim, ai não, tá, eu já escutei de várias pessoas. Não vou separar, porque aí que eu vou fazer com meus filhos. Prefere ficar numa relação, né, que é tóxica, que não tá bem pra ela, que ela sabe que não tá, mas achando que, estando numa relação dessa, você tá, mas o meu filho vai estar mais protegido, meu filho vai estar melhor aqui. E eu falo por experiência, não. Porque você não está bem, o seu filho está ali vendo, às vezes até brigas, uma relação que não é saudável. Eles sabem, pode ser até pequenininho, eles sentem. E quando você está plena, o seu filho vai estar mais feliz também. Quando a gente está feliz, independente se está ainda com o pai da criança ali ou não, muda tudo. Mas muita gente não faz esse movimento, que fala, não, é melhor estar aqui. Eu estou ainda nesse relacionamento por causa de filhos. Já escutei de muitas mulheres que só estão num casamento por conta dos filhos. E outra coisa que acontece além de ficar um peso muito grande para essa criança, porque ela sente energeticamente, ela vê ali a rotina da família, mas também tem essa questão de qual é a referência de relação que ela vai ter, né? Qual é o exemplo? Quando ela for adulta. Eu falo isso porque eu trabalho nos atendimentos, é muito essa referência de relação, tá? Qual é a referência de relacionamento que você tem? Quais foram os exemplos? Qual foi suas vivências, né? Tipo, como foi o padrão de relação, né, dos seus pais, de quem te cuidou, enfim. E aí você acaba refletindo, reproduzindo, repetindo o padrão, literalmente, daquela relação consciente ou inconscientemente. Então, é muito importante isso. E tem um filme que saiu recentemente agora, que é o... ai, meu Deus, fugiu o nome. É Começar em Mim? Não, é Assim que Acaba. Você assistiu? Ainda não conheço. Nossa, esse filme é lindo. Tem um livro também, que é maravilhoso. Eu sou suspeita para falar. E conta assim, esse padrão repetitivo. E como é importante você dizer um não para você não repetir. E no final, dando spoiler do filme, mas enfim, vocês assistam aí. Ela fala assim, vamos separar sim por causa... Pra gente não reproduzir nos nossos filhos o que aconteceu com a gente. É até pro bem deles, exatamente, né? Tipo, pensando neles. Por eles, exatamente. É o contrário, né? Pensando neles, nós precisamos... fazer diferente, né? Vamos fazer escolhas diferentes do Legal. que foram feitas até agora. E isso, assim, é de uma responsabilidade afetiva Sim, tão grande. Né? Exatamente. Porque as pessoas vão empurrando mesmo e eu falo, né? Eu tenho uma questão de ansiedade. O quanto da minha ansiedade eu levei isso para o meu filho, né? O quanto nosso a gente leva, a gente não está bem, a gente leva para os nossos filhos. Eles estão vivendo aquilo na pele também, né? Sim. E até uma situação de uma pessoa que, por conta de um relacionamento bem de violência doméstica, que ela teve problemas, né? E carregou para todos os entes da família. A mulher de perder o cabelo, coisa muito séria, sabe? Assim, separou, mas todos os membros da família ficaram doentes por conta daquela relação. Né? Então, quanto isso, a gente não cuidar disso, né? Reverbera
negativamente ou cuidando positivamente. Vamos ficar com positivo, gente. Eu acho que é um pouco disso também, né? O quanto a gente não se permite. Aí, eu acho que, inclusive, nessa questão da sexualidade, nessa questão dos relacionamentos saudáveis, a gente veio de referências tão tóxicas que aí, quando a gente vive o bom, não sei se chega isso pra você também, mas tem cliente que eu também trabalho essa questão do merecimento. Do quanto você merece viver o bom, você merece sim fazer diferente através de escolhas diferentes, de escolhas conscientes, e você precisa ter essa consciência e tá tudo bem, eu mereço, eu não preciso mais desse nível de cortisol, desse estresse, né, de alimentar isso para poder estar honrando essa família disfuncional, para se sentir pertencente, tem muita coisa envolvida, né? Tem muita. Então é muito importante, façam terapia, pelo amor de Jah. Sim, é importantíssimo. Seja de casal, seja sozinho, no caso, independente, né? Individual, no caso. Eu acho que autoconhecimento. Qualquer forma que a pessoa realmente dê um movimento de autoconhecimento, saber o que ela gosta, até um hobby, né? As pessoas não sabem nem o que ela gosta, não faz uma atividade 1 hora na semana de algo que ela gosta. Sim. Né? Eu fiz outro dia uma enquete, um desafio, tipo, qual o seu prazer verdadeiro? Você postou, Né? verdade. Qual o prazer verdadeiro? Então, assim, eu trago a questão como já a questão não só da sexualidade, mas da mulher entender qual o prazer verdadeiro de vida dela. Porque a gente não aprendeu a olhar pra gente com o nosso prazer. É aquela comida, aquele momento ali, só eu, em casa, lendo um livro, escaldapé, sei lá o que for, numa dança. Sim, né? sim. A gente... E aí, do desafio, eu achei interessante, porque muita gente não sabe. Ai, Lu, mas eu quero participar, mas eu não sei o que eu posto. E é algo simples. Sim. Né? É um prazer verdadeiro, e o prazer verdadeiro é de cada um. Não é meu, não é seu, é diferente, né? Sim. E as pessoas acho que vivem tão no automático que não vê prazer em nada, né? E aí você fala, tentando fazer uma questão mais ampla do prazer, para não falar que é só o sexual. Sim. Quando você tem o prazer de fechar o olho e comer uma comida gostosa, você pode até estar ativando o corpo inteiro. As taurinas aqui sabem exatamente o que é isso. As taurinas comilosas ali, Que gostosas. adora sentir, assim, extremamente sinestésica, sentir prazer. Isso, sentir, com tudo. sentir a comida ali, fecha o olho, sente. É orgástico. isso. Como é orgástico você comer algo assim prazeroso e sentir aquilo em todos os poros, assim, né? Eu já aconteceu desse nível de, tipo, fechar um olho e agradecer. Gente, que comida deliciosa, sabe? Sim, sei. Tem gente que fala, você é doida. Não, você tá vivendo, você tá sentindo. Fora que é presença, né? É a presença, você tá na presença daquele prazer, que pode ser de 2 minutos, mas você viveu aquele prazer pleno. Né? E se a gente começa a fazer isso com cada coisinha do dia... Ser grato, né? Pelo momento né? presente. Pelo momento presente. E viver vários prazeres do dia, o prazer sexual vai chegar também, né, gente? Você tá trabalhando outros tipos de prazer e direto e indiretamente o prazer sexual, a sua sexualidade junto, né? Uhum. E eu acho que as pessoas precisam querer mesmo se olhar para isso, né? Com certeza. Lu, o bate-papo foi uma delícia. Eu quero te agradecer imensamente pela oportunidade, por ter vindo aqui falar dos seus produtos, falar da sua história, falar da sua marca da Infoderada. Eu quero que você fale dos onde te acha, suas redes sociais, falar mais do seu trabalho, falar do site, enfim. E gratidão. Deixa aí sua mensagem pra gente. Ai, obrigada. Então, eu tenho várias vertentes, né? Infoderada, temos o site, a loja online, né? Que... Além do site da loja online, eu faço consultorias, né, online e também presencial, roda de conversa, grupo de amigas, papo íntimo, papo empoderado, chá de lingerie para solteiro, eventos corporativos também, né? Eu não falei muito hoje, mas tem a Clitônica, que é a mascote da minha marca, né, que eu também posso levar de forma divertida no evento, né, que tá muito aí no Instagram também. Consultoria de imagem também, né? A pessoa quiser fazer um combo empoderada da cabeça aos pés, a questão da sexualidade junto com o estilo. Então, assim, cada mulher procurar, né? Como eu tenho essas expertises, de cada mulher chegar até mim e eu atender da sua necessidade, o que você precisa para agora, né? O produto, o atendimento. E é isso. É esse meu legado aí de empoderar mulher da cabeça aos pés. Ai, obrigada, Lu, de verdade. Gente, muito obrigada. E segue a gente no canal.
Deixe o seu like, deveria fazer antes, mas tudo bem. E a gente está com os nossos produtinhos também aqui do Teia Cósmica agora, que é os aromaterapia, os olhinhos de massagem, vela de massagem. Então, quer conhecer mais também, apoiar, a forma de apoiar também o projeto é consumir também os nossos produtinhos. E é isso, curtam, compartilham. E é isso. Obrigada, gente, tchau!